27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% o seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Olá, eu sou Nilce Silva e você está no programa 27 Minutos em Destaque. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. O Dr. Gustavo Oliveira e o psicanalista Pedro Noel Merizo. Eu li aqui para que eu não pudesse dar a bola fora. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo. Não sei que horário você vai estar nos vendo. O nosso programa passa às 8 horas da noite pelo YouTube e às 10 horas da manhã pelo canal 10. Fique com a gente. Doutor Gustavo, tudo bem contigo? Mais uma vez, obrigado por sua presença. Eu agradeço participar e poder tirar as dúvidas, né, da população, das pessoas que assistem o programa. O Pedro Noel Merizo, perdão, é escritor, psicanalista, o que mais? Hipnoterapeuta. Mentor de identidade, né? Algumas coisas difíceis de pronunciar, né? Mas assim, que bom, né, pra gente poder estar aqui, esclarecer. Trabalho com a mente, né? Então, tanto como psicanalista, como hipnoterapeuta, trabalho de mentoria, né? O livro que eu escrevi é sobre a hipnose, né? Hipnose no mundo cristão. Que bom, né? Obrigado por estar aqui, né? E poder falar um pouco sobre isso. E como que tu iniciou nessa carreira? É interessante porque eu inicio, né, me formando em administração com ênfase em marketing. Então, assim, você vai falar, mas não tem nada a ver essa área, né? Me formei e que tinha o desejo, o interesse de entender mais da mente humana e de conhecer o cliente, né? De criar marcas, de trabalhar nessa área e fui procurar psicologia do consumidor, né? Tinha uma pós-graduação na UNB em Brasília, eu falei, vai ficar longe, não tô a fim de ir embora de Maringá de novo, né? E aí acabei ficando por aqui, trabalhando na área. Casei com uma psicóloga, né, Beatriz Silva Merizo, que é minha esposa, e aí casei, né, com ela, e nisso a gente começou a se desenvolver junto nessa área. Ela foi fazer a formação em psicanálise, e aí eu fui também fazer a formação em psicanálise pela Sociedade Psicanalítica do Paraná, e hoje estamos, né, nessa sociedade até hoje. Hoje eu também sou professor da formação em psicanálise, né, pela Sociedade Psicanalítica do Paraná. Então, também formamos, né, novos psicanalistas, onde eu sou psicanalista, professor e analista de data. E o Dr. Gustavo? O Dr. Gustavo a gente já conhece, já esteve aqui algumas vezes com a gente, mas o currículo dele é bastante extenso, então eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o Dr. Gustavo. Eu sou médico clínico e eu tenho na história, eu fiz uma especialização em nefrologia, rins, e no período em que eu fiz nefrologia, eu sou diabético e tive dificuldades com a doença, então eu fui cada vez me aprofundando mais. Então eu fiz prática ortomolecular e hoje eu atuo na clínica médica com prática ortomolecular, que é o equilíbrio nutricional, né, das moléculas no corpo. O que tu poderia dizer para a gente sobre essa diferença que o senhor trouxe para o mercado, ou oferece diferente para os seus pacientes? A medicina convencional, ela é baseada nos mesmos dados, né, no mesmo estudo, né, que é a fisiologia e a bioquímica. Acontece que a prática ortomolecular surgiu para complementar as práticas já usadas na medicina convencional. Então a gente mescla tanto a medicina convencional como uma análise nutricional,
do paciente. Hoje a gente tem bastante vertentes aí, né? A gente tem a nutrologia, a gente tem outras áreas da medicina convencional atuando nisso. Nós estamos vivendo, e aí agora entre os dois aqui, uma situação de bastante estresse, nunca teve, mas agora parece que, né, da pandemia para cá, as coisas complicaram um pouco mais. Os senhores sentiram uma diferença na questão de aumento, de depressão, de crise de pânico, de problemas de saúde no geral, senhores? O Pedro começa? O Pedro pode falar. Bom, se a gente for falar então de dados emocionais, né? Claro que na clínica eu só vou atender pessoas que chegam lá com problemas. Então, 100% das pessoas que chegam lá chegam com problemas. Então, assim, até hoje não atendi ninguém que chegou lá falando assim, eu tô muito feliz, eu tô muito bem, ganhando muito dinheiro, né? Faz uma hipnose para eu ficar menos, né? Porque tá despertando muita inveja nas pessoas. Então, assim, não acontece. Quando a gente fala dados de clínica, dados de consultório que a gente atende, claro, vai ser pessoas que chegam lá porque estão com algum problema. Eu até comento e as pessoas falam assim, que interessante, que diferente, né? Eu tiro férias na semana do feriado de finados. Então parece a família Addams indo para a praia, né? Porque no dia de finados eu pego uma baixa temporada, eu pego um movimento tranquilo de praia, é um momento que eu particularmente gosto. Mas depois de finados, até agora antes do carnaval, a gente vai perceber isso, é o momento que eu tenho mais procura, é o momento que as pessoas vêm com as suas demandas, tá? Então, se a gente falar de depois de finados, que vem esse impacto da melancolia, entrar em contato com a finitude, com a morte, com as pessoas que se foram, né? Passamos agora por esse período que, assim, é uma prova para cardíaco, né? Porque o Natal desperta emoções. Tanto que eu tenho um workshop que ele é muito procurado nesse final de ano, né, que eu falo sobre emoções e tristezas natalinas, né, e aflições da passagem de ano. Por quê? Porque isso vem como uma enxurrada, fica muito evidente. E as pessoas acabam, então, procurando ajuda, principalmente nessa época que eu falei, depois de finados até antes do carnaval. Então a gente vai ver esse aumento. Se a gente for falar de dados de clínica, é claro que a gente vai falar, não, esse período tem esse aumento, tem essa condição. Após pandemia, os negócios pegou um pouco mais, né? E após Lula, Bolsonaro, né? E mais Papai Noel, imagina, né? Como que as pessoas ficam, né? Porque imagina juntar agora na mesa de Natal, né? Lula, Bolsonaro, Papai Noel, todo mundo defendendo, eu não acredito, eu acredito, foi roubo, não foi roubo. Então, assim, foi prova para cardíaco, né? Então, assim, tem que estar com a terapia em dia, tem que estar muito bem analisado para poder sobreviver a essas festas, né? Doutor Gustavo. Eu vejo na prática clínica cada vez mais os problemas de ansiedade e depressão crescentes. Isso aí é uma coisa na medicina que já é relativamente comum nos últimos 10 anos. Tanto o medicamento mais vendido são os antidepressivos, né, na farmácia, disparado, muito mais que qualquer outra coisa. E a gente também vê o agravo das doenças se misturando, né? Aquela doença que era do velho atingindo o novo também tendo doenças de velho, o velho tendo doenças de novo, virou uma mescla. E todas as doenças, qualquer doença que tenha uma alteração química no corpo, nutricional, ela vai afetar a mente. Não tem como a gente separar, né, mente de corpo. É tudo um conjunto. O corpo, na visão da prática ortomolecular, o corpo ele é o automóvel, né, da mente. É o que leva a gente. Então você vai pensar aqui, você pode pensar na praia. Quem vai te levar para a praia? O seu corpo, né? O corpo faz a gente enxergar e aprender novas coisas. Então o que acontece? Não tem como separar. Então realmente a ansiedade e a depressão hoje, atualmente, na prática clínica, nesse período mais do Natal, quando começa a se comparar com as outras pessoas, né? Com a internet, com tudo isso, a pessoa fica mais suscetível ainda, agrava a situação. E o senhor já teve alguma experiência, ou o que o senhor acha dessa complementação do tratamento clínico, vamos dizer aí, do médico com a junção da psicanálise ou da hipnose?
Essa é a importância da medicina que todo mundo está conhecendo como medicina integrativa, né? Nós temos que integrar. Então, a pessoa às vezes não tem capacidade sozinha de haver melhor. Mesmo que a gente dê nutrientes suficientes para a pessoa, ela pode até ter um start, né? Mas ela precisa da orientação. E a orientação é dada pelos profissionais que mexem com a mente, né? Com a psicanálise. Faz a análise da psique, né? Da psicologia da pessoa. E aí orienta, então esse conjunto é sinérgico. Ele fica mais forte. Tanto a gente tem que nutrir, assim como ele orientar as pessoas. E o senhor acha que essa integração ou a junção, ela pode evitar que a pessoa entre na questão de usar esses medicamentos antidepressivos, esses psicotrópicos mais fortes? Sim, porque ela sai do vício do reflexo negativo, do pensamento negativo. Ela aprende outras alternativas em vez de sofrer. Ela pode aprender a curtir aquela experiência. Eu, na prática, não sou profissional disso, mas, por exemplo, você veja, se você vai visitar um lago e sua irmã morreu afogada na piscina, aquele lago vai te trazer boas lembranças? Óbvio que não, né? Você vai bater o rosto no lago, é fácil, né? Vai olhar para o lago e vai sentir aquela tristeza da perda da irmã. Ao mesmo tempo, né, se seu filho ganhou o prêmio de natação, ele vai olhar para o mesmo lago e vai interpretar de forma diferente. Isso é muito importante, né, esse ensinamento que eu vejo na psicanálise. Né, a pessoa receber o treinamento para ela mudar as emoções dela. Isso em psicanálise a gente vai chamar de ressignificação. Tá vendo? É olhar para a mesma emoção, só que agora dando um sentido, entendendo ela, né, de uma maneira diferente. Então, a psicanálise também não é contra a medicação, porque a gente entende que até para um paciente poder chegar a fazer a análise, ele precisa estar com esse equilíbrio, né, químico, fisiológico do corpo dele para poder desenvolver melhor na análise. Então, assim, muitas vezes é necessário. Pegando mesmo um gancho, sendo os psicotrópicos? Sim, porque ele precisa estar controlado. Imagina atender um paciente psicótico em surto, não tem como. Então eu preciso que o paciente esteja controlado para daí a gente fazer, né, o manejo da psicanálise, o manejo da análise, né, conhecer esse paciente, fazer ele também se conhecer, né, entender como que ele foi estruturado, aí estou falando de psiquicamente, né, então psicologicamente, como que ele foi estruturado, e aí para ele conseguir também se entender. Uma pessoa que tem hipotireoidismo, tá? Vou pegar um exemplo aqui bem comum, bem interessante para a gente falar. Quando a gente fala interessante na clínica, nem sempre é bom, tá? Mas ele é interessante para a gente falar. Quem tem problema de hipotireoidismo, você vai ver que são pessoas que têm, às vezes, muito sono, tristeza, né? Tem aquela melancolia, tem dificuldade irritabilidade, dificuldade em levar coisas adiante. Quando você vai tratar uma pessoa, né, no consultório, vamos falar de análise, né? Quando a gente vai tratar isso na psicanálise, pode ser na hipnoterapia, e essa pessoa não tem isso equilibrado, às vezes ele só precisa tomar a levotiroxina sódica com a micrograma ideal para controlar isso. Controlado isso, a terapia vai funcionar muito melhor. Hipócrates, que é o pai da nossa medicina, né, da medicina ocidental, 357 a.C., ele falava assim, né, eu vou te dar esse remédio, você vai tomar esse remédio para aliviar a sua dor, e eu quero que você então entre em contato com a sua alma e com o seu espírito. Então olha que interessante, sugerindo que faça análise, depois você vai voltar aqui para a gente avaliar se é necessário continuar com esse remédio, porque a gente vai tirar o remédio para você entrar em contato com a sua dor. Então a ideia de Hipócrates ali era o quê? O remédio, ele é para remediar a situação. A análise vem para você entrar em contato com a situação. Depois que você está preparado para isso, tirando o remédio, entra em contato com a situação e vai viver bem. E no caso de, por exemplo, isso o senhor está falando de um caso crítico, tipo, um caso mais grave. Mas vamos supor, a pessoa só está entrando em um quadro depressivo. Então, nesse caso, a junção dos dois tratamentos evitaria uma possível entrada num remédio, por exemplo, como o senhor, no medicamento.
como o senhor citou? Tem uma outra análise que a gente faz em conjunto, por exemplo, que é hormonal, né? A gente tem o famoso cortisol do corpo, né? O cortisol do corpo, ele é o que? O hormônio do estresse. E o que quer dizer isso? Então, uma pessoa aponta uma arma para mim, de fogo, um revólver para mim, me coloca em ameaça de vida. O primeiro sinal que o corpo vai dar, ele vai aumentar o cortisol, porque o cortisol é o nosso anti-inflamatório, então eu vou poder brigar e sentir menos dor. Ao mesmo tempo, o cortisol estimula a adrenalina, que vai estimular meu coração, vai estimular meus vasos, vai chegar mais sangue na minha musculatura, né? Então eu vou poder ter mais energia, mais força muscular. E aí você veja, isso quando a gente recebe aquela emoção naquele ponto, né? Naquela hora, naquele momento. Acontece que alguns traumas que surgem na gente, a gente começa a ter esta mesma resposta, só que continuamente durante o dia. O que era para ter uma vez e o corpo tolera, ele começa a ter 100 vezes no dia. Em pequena quantidade, mas muita frequência. Isso altera toda a sua cadeia hormonal. Então, se o cortisol começar a ser estimulado, por exemplo, aí o que vai acontecer? Todos os outros hormônios que são fabricados aonde é fabricado o cortisol, eles vão reduzir de quantidade. Isso acontece aí, então, por exemplo, a gente brinca, né? A natureza é muito inteligente, ela não vai querer que alguém sobre conflito constante seja reprodutivo. Você está na fase da guerra, então você não vai reproduzir na fase da guerra, né? O paz e amor não surge na hora da guerra. E a gente fica constantemente estimulado pelo meio social e isso desencadeia um desequilíbrio hormonal. Então, e a gente consegue analisar isso nos exames de sangue também, além da clínica, né? Então acontece. Então é sinérgico. É sinérgico, porque esse reflexo, esses traumas, eles ficam repetitivos e a pessoa tem dificuldade de quebrar esse ciclo. Vou dar um exemplo prático, né? Por exemplo, vamos supor, aquele teu irmão, você é brigado com ele, teve um trauma lá qualquer, né? E você, às vezes, se uma outra pessoa, um negão de 2 metros de altura, forte, você não vai ter a mesma reação que tem com o seu irmão, por exemplo. Seu irmão você conhece, tem como dizer, mas o outro você não sabe o que vai acontecer. Então, você com um age relaxado e com o outro, só que o seu irmão você encontra 100 vezes mais do que esse outro indivíduo. Então, isso se torna crônico. E essa cronicidade, então no casamento, por exemplo, no casamento começa uma briga, e aí quando você vai ver a pessoa, ela está deprimida, ela pode fazer uma análise, ela faz tudo, mas se você não der o aporte nutricional e der o aporte hormonal para ela, ela vai ter muito mais dificuldade para sair da depressão. Então um caminha com o outro, são 2 terapêuticas que são sinérgicas, atuam em locais diferentes com o mesmo propósito. E falando em relacionamento, é uma questão bastante séria, né? O que o senhor me diz sobre isso? Bastante séria, né? Eu tenho uma mentoria que chama, inclusive, Mentoria Ativando a Identidade do Casal. Então, a gente precisa aprender, né, sobre a nossa identidade, sobre a identidade do outro, né? A gente trabalha também as escutas, né? Os tipos de escuta. Tem um livro que eu vou sugerir aí para quem tiver interesse, né? Que é As 5 Linguagens do Amor, tá? Do Eric Chapman, eu esqueci o primeiro nome dele, acho que é Eric, né? E ele vai falar sobre os 5 tipos de linguagem que a gente tem. Então, assim, toque físico, né? Tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos e serviços e presente. Então, essas 5 linguagens de amor que ele identificou é interessante porque a gente gosta de apresentar uma, né? Vamos falar assim, vamos simplificar, né? A gente gosta de falar uma, nem sempre é a mesma que a gente gosta de ouvir. Então, o que acontece? Imagina uma mulher que a linguagem de amor dela, ou seja, para expressar, para falar que ela ama, ela tem atos e serviços. Ela deixa a casa limpa, ela prepara um jantar maravilhoso para o marido. E aí, o que acontece? O marido chega, né? Come aquele jantar maravilhoso e ele fica assim olhando para ela, né? E aí ela fica esperando
que ela quer ouvir, né? A palavra de afirmação ali para falar assim, tava gostoso, tava bom, né? Ela fala, e aí? Ele fala assim, eu ainda tô com fome. Só que a fome que ele tá falando é de toque físico, porque é a linguagem dele. Agora ela se sente ofendida porque ela fez, ele não reconheceu, né? Mas do jeito dele ele reconheceu. A linguagem dele é toque físico, ele quer agora ir pro quarto, ele quer agora aproveitar. Ele já tá nutrido, ele já comeu, então ele quer agora ir pro quarto para ter a linguagem de amor dele. Olha como é interessante e como isso gera desgaste nos casais. A palavra estresse, ela vem da física. Ela foi pega emprestada pela medicina, porque estresse significa o quê? Desgaste. Imagina você acionar o botão do cortisol e não desligar. Então vai criar um desgaste nessa máquina, né? Vai criar um desgaste nesse corpo. Então, quando a gente está falando de relacionamentos, como é interessante a gente entender isso, de linguagem. Tem um código muito interessante na Bíblia, né? Se alguém tiver interesse, está lá em Gênesis 11, que fala a construção da Torre de Babel. E aí você vai ver que fantástico, as pessoas estão construindo uma torre, se juntaram, acharam naquele vale, né, bastante material para construir, barro, betume e subir uma torre. Arqueólogos, né, e teólogos acreditam que a torre chegou a ter 2 quilômetros de altura. Imagina, naquela época, uma torre de 2 quilômetros. Nessa passagem você vai ver que Deus desce na terra, vê o que os homens estão fazendo. E ele comenta, né? E ele fala assim, né? São um só povo, com a mesma língua e com a mesma linguagem. Logo, eles farão o que quiserem. Olha que código fantástico. Eles têm a mesma língua e a mesma linguagem. Logo, farão o que quiserem. Então, se esse casal não tiver a mesma língua e mesma linguagem, né, vai ser o quê? Disperso. Essa foi a ideia, né, da Torre de Babel, confundir as línguas para que o povo não ficasse preso num condomínio vertical. Deus falou, não, eu quero esparramar vocês na terra para dominar a terra. Não é para ficar preso nesse condomínio. Então, ele confunde as línguas. O que a gente vê nos relacionamentos? Muitas vezes é essa confusão da língua. Se você tem essa confusão, você não consegue atingir os seus objetivos, né? E principalmente porque o homem e a mulher, eles têm a mentalidade totalmente diferente um do outro, né? Por N motivos. Os cérebros são iguais. Se você olhar anatomicamente, né, a constituição é igual. Os cérebros são iguais. A diferença é que o cérebro do homem recebe uma descarga de testosterona e a gente vai se desenvolver de um jeito diferente. A gente vai ter noção espacial, né? Muito melhor do que o da mulher. Né? A gente vai ter mais força, algumas habilidades que o homem é exclusivo do homem, ou é predominante, né, no homem. Mas, em contrapartida, a mulher recebe aquela descarga de estrogênio e o cérebro, então, fica mais afetuoso, né? Ela consegue juntar pessoas, formar grupos, cuidar de uma casa. Né? Eu tenho filhos, né, na escola, eles têm 9 e 10 anos. Eu gosto de buscar eles na escola. E aí é interessante, quando está saindo, como você percebe, os pais, eles querem cuidar dos seus filhos. As mães, ela tem um olhar do todo, ela quer cuidar de todo mundo. Quando sai um filho correndo para a rua, quando sai uma criança correndo para a rua, a tendência do homem é falar assim, alguém vai se ferrar, não vai entregar o filho em casa, né? Vai tomar bronca da patroa. A mãe já tem um comportamento diferente, ela olha para outra mãe e ela fala, segura meu filho, e corre atrás daquela outra criança, que nem é dela. Então assim, os cérebros são iguais, fisiologicamente falando, porém, fisicamente falando, eles são iguais, porém esse desenvolvimento são diferentes. E é muito bom, porque um completa o outro, né? É interessante, você me fez pensar numa coisa legal que não fala que a mulher era da costela do Adão? Isso. Né? Na Bíblia. E a testosterona é quem dá origem ao estrogênio. A máquina, o homem também precisa de estrogênio. Tá? O homem sem estrogênio tem várias dificuldades fisiológicas. Acontece um monte de coisa com ele, né? Principalmente relacionada a dores ainda, dor muscular. Mas o que acontece? A mulher, ela tem testosterona e ela transforma em estrogênio. Ela tem as enzimas para isso. O homem já nasce com muito menos enzimas, né? Dessa diferença, né? Você vê que interessante. Mas e analisando pela psicanálise, tá? Nós somos, né, seres bissexuais. Por quê? Porque nós aprendemos de papai e aprendemos de mamãe. Na nossa constituição, Jung vai falar que nós temos ânima e ânimos. É como se o homem tivesse o seu lado feminino, não tão desenvolvido como de uma mulher, e a mulher tem o seu lado masculino.
Então vamos lá, quando o cara contrata o Fuscão da Paixão para pôr aquele som na frente da casa da menina, fazer aquela declaração de amor, e a menina fica morrendo de vergonha, né? Ela tem que entender, tadinho, perdoa o menino, né? É o lado feminino dele que não é bem desenvolvido, tá? E por outro lado, as mulheres, né, principalmente as casadas aí, ó, aí a dica, elas veem aquele sapato com babadinho cheio de frufru, e aí ela compra porque ela fala, vai ficar lindo nele, e aí ele, assim, a alma feminina dele acha que não, né? Ele fala, amor, eu não vou usar esse sapato, meus amigos vão me zoar, né? Então, assim, vão duvidar da minha masculinidade, né? Então, você vai ver que, assim, nós temos masculino e feminino. O lado do cérebro masculino, o lado do cérebro feminino. Um é racional e o outro é emocional, tá? Estou falando sobre homossexualidade, sobre a gente ter isso mesmo, essa composição. Mas, já que, pensando por esse lado, influencia na questão da homossexualidade? O que vai influenciar para a psicanálise é como ele entendeu, e principalmente no complexo de Édipo, entre 3 e 5 anos de idade. O que a criança viu, o que a criança entendeu. Então imagina, nessa triangulação tem o pai, a mãe e a criança. Vamos falar do menino, complexo de Édipo masculino. Ele vai olhar para a mãe, tentar seduzir a mãe, que é o objeto de prazer dele, e vai rivalizar com esse pai. Vai criar uma rivalidade edipiana, tá? Essa rivalidade, ela vai, vamos dizer, um corte bem feito, né? O pai vai fazer uma castração simbólica no menino, ele vai falar assim, quem manda sou eu, tá? Mas assim, você tá indo bem, fica que nem eu, assim, ó, alto, forte, bonito, gostoso, e conquista uma mãe que nem a sua mãe, né? Então assim, seja que nem eu, que você vai ser um bom homem. E ele introjeta isso no inconsciente dele, que vai aparecer no início da puberdade, quando ele vai procurar, né, agora uma fêmea da mesma espécie, né, para então se relacionar, e aí ele vai querer o quê? Ele vai querer uma mulher com características da mãe dele, porque ele viu que é bom. No caso da menina, complexo de Édipo feminino, ela vai tentar seduzir o papai e rivalizar com a mãe. Quando esse corte é bem feito também por esse pai, né, que tem a figura da lei, e ele faz ela entender, seja como sua mãe, né, conquiste um homem como eu, né, ó, que vale a pena, né, e aí então ela vai buscar isso, tá? Estamos falando de uma boa neurótica. Para psicanálise, neurótico é bom, tá? Então, assim, uma boa neurótica que entendeu, que introjetou que isso foi e deu certo. Agora, digamos que o menino vê um pai que bate na mãe, né? E aí ele tá nesse complexo de Édipo e ele entende, ele interpreta que, assim, ser homem não é bom. Os homens batem em mulheres. Aí sim, lá na puberdade, quando ele tiver que escolher, pode ser que ele escolha o quê? Não ser homem. Por quê? Porque ser homem não é bom. A menina, vendo exemplos ruins do pai ou da mãe, também a sua interpretação vai fazer com que isso seja uma escolha, tá? A psicanálise vai entender isso como uma escolha. Claro que tem a parte hormonal, é um caso raro que acontece. Porque pelo 8º mês da gestação, quando tem uma descarga, né, de estrogênio no menino. Isso não é muito bem definido, né? A medicina, assim, eu também não pesquiso tanto sobre isso, né? Mas na medicina a gente tem muito pouco, né, de conhecimento, até porque o mundo mudou demais hoje, né? E a gente não tem esse conhecimento se o hormônio vai definir. Acho que o hormônio não define. Eu na prática clínica não vejo isso, né? Eu não vejo diferença na prática clínica. Mas a gente sabe que fundamentou-se na medicina uma nova descoberta uns 30, 40 anos atrás, chama-se epigenética. E o meio influencia a produção das células, né? Influencia os genes da célula. São os genes que comandam a produção das coisas, mas ele tem que receber do meio externo. Então, hoje tem muito estudo em cima disso, né? Mas nada definitivo. Nada que defina esse tipo de pergunta, de questão. Bom, nós estamos indo para os nossos minutos finais e antes de passar as considerações para os nossos colegas aqui, eu gostaria de falar sobre o livro. O seu livro, ele não sei se a câmera pega aqui. Pega, né? Sim, pega. Quer não, mostrar? Pode. Então tá, o livro, essa é a primeira edição do livro, tá? Aqui. Então, Hipnose no Mundo Cristão. Tá? A hipnose no meio cristão acontece mais comumente do que se imagina. Como hipnoterapeuta, instrutor também de hipnose, né? Então eu dou o treinamento, né, em hipnose clínica.
E eu percebi que tinha essa coisa da a igreja ir contra a hipnose, que é coisa do diabo, e os hipnotistas reclamando que a igreja estava roubando a hipnose deles. Então o livro nasce para responder essa questão. E aí, no livro eu também comento, né, que o primeiro hipnotizado da história é o Adão. Né, quando ele cai num sono profundo, tá, anestesiado por provavelmente uma hipnose que a gente chama de coma hipnótico, tá? Ou estado de Isdale, ele foi colocado num sono profundo e foi feita a cirurgia. Tá? Isso é comum até hoje em dia, né? Tem o homem mais velho a operar do coração sem anestesia química, né? Foi na França aos 82 anos de idade, isso tem acho que 5 anos. Tá? Foi colocado ele num estado de coma hipnótico e foi operado, peito aberto. Operou o coração, né? Depois tira a pessoa do transe e tá tudo bem. Então o livro ele foi feito para mostrar isso. Nesse livro eu falo de algumas coisas que acontecem, explico algumas coisas também da igreja, né? O falar em línguas, a cura, a fé, como que acontece, né? Alguns processos mostrados aqui pela neurociência, pela hipnose, pela psicanálise. E para adquirir o livro, entrar em contato contigo, a gente deixa o teu telefone e teu Insta aqui no porque rodapé. Agora vai sair a segunda edição do livro, onde não tinha aquele capítulo que eu comentei, né? Que é A Ciência Mais Próxima da Fé no Caminho da Cura, que a gente está falando basicamente sobre a biologia da crença, como a nossa crença muda a nossa fisiologia, né? A hipnose é uma prova disso. Aí eu incluí esse capítulo e deve ficar pronto aí no próximo mês, tá? Então eu tenho o Instagram do Instituto Reestruturare, tenho o meu particular também, Pedro Noel Merizio, no Instagram, tá? Depois pode deixar os contatos, mas em breve teremos a segunda edição, eu já falei, fiquei devendo, né? Vou ter que voltar para vir trazer esse livro, né? Eu vou pra cobrar. Neuci. E o Dr. Gustavo, para entrar em contato contigo, podemos deixar aqui o seu telefone. Pode deixar o telefone da clínica em contato. Nós podemos ajudar na modulação hormonal, né, que é uma coisa que hoje a população está envelhecendo e está necessitando muito. Né? Essa parte na psicanálise, a gente tem produtos hoje que ajudam muito a reduzir a agressividade, a desaparecer com a ansiedade, a depressão, né, que fica sinérgico com o tratamento psicanalítico. Nós temos substâncias boas para isso hoje, que não dão vício, com poucos efeitos colaterais, né, que são mais naturais. Nós conseguimos trabalhar com esse tipo de coisa. Então o contato e as redes sociais vai estar aqui no rodapé, entre em contato com eles, vale muito a pena. O Dr. Pedro eu estou conhecendo agora o Dr. Gustavo a gente já trabalha há algum tempo juntos e eu acredito que vocês já tenham visto ele aqui também no canal. Obrigada por estar conosco até agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado aos senhores pela presença e pelo tempo. Agradeço a Deus pelas vidas de vocês e até a próxima. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. Não importa o que o seu sistema imunológico precise, os produtos 4Life Transfer Factor oferecem. O trabalho do seu sistema imunológico é mantê-lo saudável e sustentar a vida em um ambiente hostil. Quando o seu sistema imunológico trabalha como deve, você sente que está no topo do mundo. Então, o que você pode fazer para ter certeza de que seu sistema imunológico funciona com capacidade total? Desbloqueie o poder das moléculas mensageiras, chamadas fatores de transferência. Os fatores de transferência trabalham de maneira exclusiva. Eles educam as células imunológicas para preparar seu corpo para o inesperado. Quando uma célula do fator de transferência se encontra com uma célula imunológica, ocorre uma reação biológica. O fator de transferência transmite conhecimento à célula imunológica. Mas que tipo de conhecimento? Bom,
Ajuda a célula imunológica a reconhecer melhor uma ameaça, a reagir a ela de maneira rápida e eficiente e lembrar-se da ameaça na próxima vez que ocorrer essa ameaça. A partir de agora, essa célula imunológica passará o resto da vida pesquisando e removendo uma ameaça específica. Pense nisso como se fosse o relacionamento entre uma professora e um aluno. A professora passa o conhecimento sobre um determinado assunto para o aluno. Esse conhecimento durará para o resto da vida do aluno. Assim como a professora e o aluno, uma célula imunológica só precisa ser ensinada uma vez pelo fator de transferência. Mas como as células vivem apenas por alguns meses, seu corpo precisa de um suprimento contínuo de educação sobre fatores de transferência para ficar à frente do ataque das ameaças que você enfrenta. A 4Life passou os últimos 20 anos aperfeiçoando a arte da ciência dos fatores de transferência. Os produtos 4Life Transfer Factor são patenteados, registrados e com uma eficácia poderosa.